Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Aqui é o professor André. Hoje vamos para a nossa aula de ciências, tá? Então, peguem o livro de ciências, na página 44, e acompanha comigo. Então, vamos ver de novo, né? A gente estava estudando sobre a reprodução, né, dos seres vivos, né? Vimos das plantas, vimos dos animais, né? Então, nesse capítulo, nesse capítulo você aprendeu o quê? A reprodução e o desenvolvimento dos seres vivos pode ser muito variado, né? E existem seres vivos que sofrem metamorfose durante seu desenvolvimento, ou seja, muda, né? Muda assim drasticamente, né? Porque é claro que nem nós somos crianças, somos bebê, somos criança, depois adulto, depois velho, mas a gente continua igual, tem dois pés, duas mãos, né? Diferente, por exemplo, das borboletas, né? E a flor contém as estruturas sexuais de uma planta, né? E os frutos de uma planta desenvolvem-se a partir das flores. E dentro dos frutos pode haver sementes que contêm os embriões de uma nova planta. Então aqui a gente tem uma árvore, né? Que mostra para nós tudo isso. Então vamos lá. Aqui ó, nós temos aqui ó, ser vivo. Passa por desenvolvimento, né? Ou seja, nasce, cresce, se desenvolve, né? E depois morre. Pode se perpetuar, ou seja, pode se perpetuar, gente, significa assim, pode continuar por milhões e milhões de anos através da reprodução, né? Então, o ser humano, por exemplo, existe sua mãe, sua avó, né? Sua bisavó, na sua tataravó. Então, ou seja, há muito tempo haviam pessoas, elas vão tendo filhos e filhos e filhos, e assim a gente vai tendo a raça humana aí. Por exemplo, né, animal. O animal pode sofrer metamorfose, né? A planta pode possuir flor, semente e fruto, né? Tudo no texto que a gente aprendeu ali atrás. Muito bem. Vamos aos exercícios. Na página 45, indique com o número 1, 2, 3 e 4, né, 1 a 4, a sequência que revela o desenvolvimento da berinjela. Gente, presta bem atenção, olhem bem as imagens, para saber onde você vai colocar o 1, onde você vai colocar o 2, onde você vai colocar o 3 e onde você vai colocar o 4. Uma dica, né, quando fala de berinjela, qual que está mais próximo da berinjela, que seria o 4, né? Então, vocês vão olhar por aí. O 1 vai ser praticamente a planta, né? Depois as flores, depois o desabrochar das flores, até o fruto final. Continuando, no caderno, escreva um pequeno texto explicando o que é metamorfose, de exemplos de seres vivos estudados nesse capítulo que sofrem metamorfose. Então, gente, vocês vão escrever no caderno metamorfose, e lá atrás, nas outras páginas, vocês vão procurar ó, o que significa essa palavra. Tem lá. As imagens abaixo mostram os seres vivos quando adultos e quando filhotes. Identifique o ser vivo representando o estágio da vida em que ele está. Então, nós temos esse ser vivo, né? Não vou falar o nome, né? Esse, temos esse, temos esse e temos esse. Você vai colocar. Então, vamos fazer um exemplo. Sapo. E ele é adulto.
E os outros, o que que é? É adulto ou é filhote? É isso que vocês vão colocar para nós, tá? Muito bem. Tecendo os saberes. Leia o texto e desvende qual é a fonte de energia que move a maioria das cadeias alimentares. Então vamos lá, acompanhe comigo na página 46. Energia para as cadeias alimentares. Você sabe o que é energia? Para você viver, para uma planta se desenvolver, para um som se propagar e para a luz brilhar, é necessária energia. Sem energia, as coisas não acontecem. Você consegue imaginar o que teria energia suficiente para mover a maioria das cadeias alimentares? Um animal carnívoro obtém energia para viver a partir dos animais que come. Já os animais herbívoros obtêm energia a partir das plantas que lhes servem de alimento. E as plantas, que são o passo inicial da maioria das cadeias alimentares, de onde é que vem, de onde é que você acha que elas obtêm energia, né? De maneira genérica, podemos dizer que as folhas das plantas são como uma infinidade de painéis solares. Pois é, elas captam a luz do sol e conseguem utilizá-las para produzir substâncias que farão parte do corpo da planta. Ao fazer essa síntese a partir da luz, em um processo que se chama fotossíntese, né? Já que foto significa luz, as plantas estão fazendo algo muito especial, transformando a energia proveniente da luz e a disponibilizando para os demais seres vivos em uma cadeia alimentar. Em síntese, podemos então dizer que a principal fonte de quê? O que a gente vai escrever aqui? A principal fonte de para a maioria das cadeias alimentares é a luz. Da onde que vem essa luz? Né? O elo dos coincide com o ponto máximo de disponibilidade de energia em uma cadeia alimentar, né? E na medida em que flui nas cadeias alimentares e vai sendo a energia disponível, elo após elo, sempre vai diminuindo, né? Então, vocês vão completar o que está faltando aqui, tá? Qualquer coisa, me perguntem para mim. Termine de escrever o parágrafo final do texto da página anterior, completando as lacunas existentes, né? Você vai colocar aqui. 3. O texto usa a analogia: as folhas das plantas são como uma infinidade de painéis solares. Discuta com os colegas e, com base no que você estudou dessa unidade, complete as analogias que aparecem nos balões da fala. As plantas são como, né? Os animais são como, as cadeias alimentares são como. Então, tudo isso aqui você vai fazer uma analogia, né? 4. Analise os desenhos da página anterior e faça as contas. Né? Do total de energia existente em um nível de uma cadeia alimentar, que porcentagem fica disponível para o nível seguinte? Né? Então, você vai analisar esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Ó. Pois esse. Depois esse aqui, ó.
Aqui, ó, no produtor de energia, nós temos duas calorias, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Depois desse tanto de energia, passa para o consumidor primário 2 calorias. E para o consumidor secundário, 0,2 calorias, né? Que te ajuda a responder aqui, ó, né? Qual setor que é as plantas, né? Produtor, consumidor primário, né? Ok. Troque ideia com os colegas e resolva o mistério. Qual é o passo inicial e a principal fonte de energia que move as atividades econômicas representadas nos esquemas a seguir? Então, gente, presta atenção. Nós temos o que esse menino está fazendo, né? Plantando, depois cuidando, depois colhendo, depois leva para a fábrica, depois a fábrica embala o suco, depois distribui, chega no supermercado, a dona de casa compra e a filhinha bebe, né? Então, qual que é o passo inicial e a principal fonte de energia? É isso aí. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui de plantão esperando a pergunta de vocês. Ok? Então,